Revisão através de questões. É possível? Bom, sim, é possível, desde que você respeite o processo. Qual é o processo correto de se estudar? Vamos começar pelos materiais impressos, livros e PDF. Então você pega o seu material impresso, você lê o livro, você marca aquelas partes principais que serão suficientes para que você se lembre do conteúdo da matéria depois. Eu me recordo que no meu livro de Direito Constitucional, na parte de mandado de segurança, havia uma página inteira só falando sobre o prazo do mandado de segurança. E o que eu marquei nessa página inteira? Eu marquei mandado de segurança, prazo 120 dias. Quando eu ia fazer a minha revisão, o fato de ler mandado de segurança, prazo 120 dias, à época, eu já sabia que o prazo para impetração do mandado de segurança era de até 120 dias após a violação do direito líquido e certo. Ok. E eu também me recordava que caso as parcelas fossem parcelas sucessivas, esse prazo começaria a contar a partir do vencimento de cada uma daquelas parcelas. Então notem, eu pegava o meu material, pegava o meu livro, isso vale para as apostilas em PDF também. Eu realizava as minhas marcações e posteriormente eu revisava aquilo que eu havia marcado. Ok, essa é a primeira etapa. Posteriormente, à medida que você vai revisando os materiais, o que acontece? Você começa a perceber, e isso é algo instintivo do concurseiro, é instinto. Você consegue perceber quando aquelas anotações já estão se tornando desnecessárias. Por quê? Você já leu aquilo várias vezes. E para qual etapa, para qual parte você vai então, você começa a produzir mapas mentais. Então você começa a pegar aquele conteúdo que já está bem resumido e você começa a produzir os seus mapas mentais. E como eu digo, produza os seus próprios resumos e os seus próprios mapas mentais. Por quê? Só você, e isso é individual de cada pessoa, é que sabe a quantidade de informações que você precisa para poder relembrar do todo do conteúdo, ok? Então eu começava com os meus resumos, que nesse caso eram marcações. Depois, quando aquele resumo estava batido, eu passava para os mapas mentais. E quando os mapas mentais, e aí é o instinto do concurseiro que diz para ele o momento certo, tá ok? Se você faz uma mentoria, muito provavelmente o seu mentor vai avaliar e ele vai fazer toda essa progressão. Se você não faz a mentoria, fica aí a dica. Com o tempo você percebe que os mapas mentais também ficam batidos. Quando você olha para o seu mapa mental, você passa o olho nele e você já olha e diz, olha, eu já sei tudo que está aqui. E aí você passa para revisar aquela matéria através de questões. Então, é possível revisar por questões? Sim, desde que você respeite o processo. Resumo, mapa mental e depois questão, tá ok? Pessoal, há quem discorde? Há pessoas que advogam a favor do estudo, inclusive, basicamente através de questões? Sim. Agora, se você quer construir algo sólido, se você quer ter convicção da sua aprovação no futuro, respeite esse processo. Resumo, mapas mentais e, posteriormente, você deixa os resumos de lado, deixa os mapas mentais e começa a responder questão. Desse modo, você começa a perceber como a banca se comporta. Lembrando que, na maioria das vezes, as provas de concurso público, elas têm uma tendência a mais querer te induzir a erro do que a provar, do que a testar o seu conhecimento propriamente dito. Se você sabe muito da matéria, mas não responde questões, o que vai acontecer? Você, sabendo o conteúdo, corre o risco de errar uma questão, porque você não se tocou na forma como o examinador pensa, tá ok? Professor, eu estudo por videoaula ou aulas presenciais. Tranquilo, mesmo processo. Olha, você assiste uma aula, seja ela presencial ou videoaula, você faz as suas anotações. A diferença das videoaulas e das aulas presenciais é que ao invés de marcar aquele material escrito, você vai fazer as suas anotações. Você vai anotar o básico, o mínimo que você precisa para se recordar daquele conteúdo, do todo dele, posteriormente. Fez as suas anotações? Bom, esse é o seu resumo, ok?
Quando o resumo começa a ficar batido, o que você faz? Parte para os mapas mentais. Você transforma tudo que era resumo em mapas mentais. Perceba que nesse processo você vai otimizando. Você começa a ver o todo da matéria num tempo cada vez menor. Você começa a revisar a matéria num tempo muito curto. Ou seja, você vê a matéria inúmeras vezes antes do seu certame, antes do dia da sua prova, ok? Mesmo processo. Transformei os resumos em mapas mentais. Posteriormente, quando os mapas mentais começam a ficar batidos, quando eu olho para o meu mapa mental e digo, eu já sei tudo que está aqui, eu já sei até em que parte do meu mapa mental estão as minhas anotações. Aí você parte para as questões, você começa a dedicar um tempo cada vez maior à resolução de questões. Em alguns momentos você vai ter que retornar ao seu resumo? Vai. Em alguns momentos você vai dar uma olhada nos mapas mentais? Sim, mas basicamente o todo do seu estudo, as horas dedicadas, começam a ser mais para a resolução de questões do que para o estudo propriamente dito através de resumos e de mapas mentais, tá ok? Vamos fazer mais um vídeo posteriormente ensinando como fazer os resumos, fazer as marcações se o material for escrito, vamos ensinar a produzir os mapas mentais, tá certo? Qual é o meu conselho para o início dos estudos? Já que você está estudando, às vezes você nem esgotou uma matéria ainda, você está realizando algumas revisões parciais daquela matéria. Tire um dia para maratonar questões. Tire um dia para maratonar questões. No início ou no meio dos seus estudos, você responde, no mínimo, 10 questões imediatamente após terminar aquele conteúdo do dia que estava programado. Isso faz parte do processo de estudo ainda. E você tira um dia da semana, tá? Arrume um horário fora do seu cronograma. Lembrando que a persistência, a dedicação é que vai te levar à sua aprovação, ok? Não existe conquista sem sacrifício. Reserve um dia, pegue preferencialmente as provas anteriores da banca para a qual você vai prestar o concurso, a banca que foi eleita para elaborar o seu certame. Responda essas questões. Separe um dia para maratonar, tá certo? Então, pegue essas dicas, aplique nos seus estudos, tenha organização, respeite o processo de estudo e o processo de revisão. E assim a sua aprovação será, como eu sempre digo, abreviada, tá ok? Gostou do vídeo? Foi útil para você? Curte, comenta, sugira aí novos temas, tá certo? Encaminhe para aquele amigo seu que também está na luta, na batalha, junto com você, estudando para concurso. Estamos numa guerra e ela só termina com a sua aprovação. Tá certo? Então, boa sorte a todos. Até o próximo vídeo.